Para abrir o bloco, o cineasta Lula Buarque de Holanda apresenta seu novo filme, O Vendedor de Passados, baseado no livro homônimo do escritor angolano José Eduardo Agualusa. Na sequência, uma conversa com o curador Tiago Mesquita sobre a mostra David Zin, que traz um ensaio de símbolos da comunicação de massa. Em seguida, a organizadora da autobiografia de Norma Bengel, Cristina Caneca, fala sobre a vida de arte, rebeldia e militância da atriz. E para finalizar a edição de hoje, uma seleção de vídeos do Festival do Minuto, concurso em que os realizadores têm 60 segundos para contar suas narrativas. Sou Lula Buarque de Holanda, diretor do filme Vendedor de Passados, que está em cartaz desde o dia 21 de maio. Esse filme é baseado num livro de José Eduardo Agualusa, um escritor angolano, e é muito interessante porque o personagem que ele criou é situado em Angola. Angola vinha de uma guerra civil de 25 anos, estava com a sociedade totalmente destruída, e a partir daí o Agualusa criou esse personagem que vai criando passado para essa burguesia que começava a fazer muito dinheiro. Angola é uma sociedade que tem muito petróleo, muito diamante, essas pessoas que estavam fazendo dinheiro não tinham uma história pregressa. Então me apaixonei pelo livro, propus ao autor trazer esse personagem para o Rio de Janeiro. A gente conversando, ele achou boa a ideia e a partir daí a gente pensou, quem precisaria de um passado no Brasil hoje? Seu nome, sua idade, onde você nasceu e depois... Prefiro não dizer nada. Pode ser? Assim você cria um passado novo para mim, sem nenhuma informação. E eu propus também criar um vendedor de passados, que é o personagem do Lázaro Ramos, que se chama Vicente. Esse personagem, ele mora no Rio de Janeiro, ele tem várias namoradas, ele tem uma vida normal e ele cria passados a partir de fotos, a partir de vídeos que ele procura no YouTube. Aí, agora você já tem uma ex-mulher para falar mal, né? Já tem uma vida em Paris para sentir saudade. Qual é a mulher que não ia querer um divorciado interessante feito você que morou na Europa? Eu procurei fazer um personagem bem realista e esse cara frequenta feiras de antiguidade, tipo a Feira da Praça 15, ele vai atrás de objetos, ele é apaixonado por memória e é interessante que um dia ele está na casa dele e de repente bate uma cliente para ele e pede para ele criar um passado a partir do nada. Crie para mim um passado que você quiser, a única coisa que eu quero é ter cometido um crime. Só quero te fazer um pedido. Eu quero ter cometido um crime. Já vieram pessoas aqui me pedindo pra pagar um crime, mas pra virar um criminoso. Esse é o personagem da Aline Moraes, que entra na vida do Vicente, do vendedor de passados, como se fosse um furacão. De repente, a vida do Vicente vai ser totalmente transformada e aí o filme acontece. Você criou o seu próprio passado. Verdadeiro é sem graça. O Zing, quando ele chega no Brasil, ele se envolve com diversas dimensões da cultura. Então, por exemplo, ele vai se interessar pela construção de Brasília, vai se interessar pela música popular brasileira, é um dos organizadores do show da Bossa Nova no Carnegie Hall, em 62. E o personagem de si mesmo, um grande personagem de si mesmo, um sujeito meio da vida boêmia, de um humor muito peculiar. A exposição se atém a um aspecto específico da produção do David Ozin, que são fotografias tiradas do mundo da comunicação de massa, do mundo da comunicação gráfica, visual, da comunicação visual de uma forma geral, que tira as imagens também de uma contaminação dessa comunicação visual no Brasil. A chegada dessa industrialização de massa acaba sendo uma espécie de ilustração de como isso aconteceu aqui. Porque em vários momentos a cultura artesanal do mundo rural, ou então do mundo das pequenas cidades, se mostra imitando um pouco a comunicação de massa industrial e são signos que um parece se misturar no outro, um parece se confundir com o outro, então tem um profundo ruído entre as imagens que ele escolhe. E tem algo muito interessante aqui. Ele se dizia fruto do cinema hollywoodiano. Então, por exemplo, você tem a narrativa do western, do cowboy, aparecendo nas festas de peão de boiadeiro, aparecendo no sertão brasileiro, no norte do Brasil. Eu acho que isso tem muito a ver, guarda uma relação muito profunda, tanto com essas convenções que ele utiliza, como esses modos de retratar os personagens que ele retratou.
Meu nome é Cristina Caneca, eu sou produtora, atuo na área de cinema e a minha participação no livro biográfico da Norma Bengel foi meio por acaso. Eu estava fazendo a organização do acervo pessoal e filmográfico dela para doação e eu encontrei os originais já em avançado estado de decomposição, porque ele foi escrito, segundo os meus cálculos, há 25, 30 anos atrás. A partir do momento que eu encontrei os originais, eu fiquei fascinada pela leitura. E aí eu levei para casa e comecei a tentar organizar eles por ordem cronológica. E enquanto eu estava fazendo esse trabalho, a editora Universos entrou em contato com a Norma, sugerindo fazer uma biografia sobre a vida dela. A Norma, como já foi definido por algumas pessoas da imprensa, era literalmente uma pessoa sem normas. Ela pagou um preço muito alto por isso. O problema dela com a censura começou com os Cafajestes em 62. Ela já causou um frisson, porque ela tinha uma imagem de vedete, de coquete, e foi a primeira no frontal do cinema brasileiro. O grande envolvimento político da Norma começou em 67, 68, na época das grandes passeatas, porque ela começou a ter consciência política e aí ela começou a abrigar pessoas, a guardar material dito subversivo, começou a participar das passeatas, como foi a passeata do 100 mil. Ela era uma pessoa que tudo dela virava manchete. E de 67 até 70 para 71, quando ela fugiu do Brasil, foram anos complicados, porque todas as peças que ela encenava eram censuradas ou eram boicotadas. A Norma que saiu do Brasil não foi a Norma que voltou. Então, se ela tinha de personalidade, uma veia contestadora, quando ela voltou uma rebelde de carteirinha. Eu convido a todos para desfrutar da leitura da biografia da Norma Bengel, pela editora Universos. Está disponível aí nas grandes livrarias, ou físicas, ou pela internet, e vocês poderem conhecer um pouquinho da história dessa grande atriz brasileira, uma filmografia extensa e um pouco da vida e de um lado que poucas pessoas sabem que existiu. Maria! Acá abaixo! Yeah! Maria! Tu achas que eu estou a ouvir? Eu não estou a ouvir, não faz nada. Maria! Opa! 2, 3, 5!
Stand by. Get off.